Mas a gente continua nesse assunto porque o intervalo de aplicação da vacina da Covid com outras vacinas, como a da gripe, por exemplo, será suspenso. Esse foi um dos temas debatidos numa reunião, agora na última sexta-feira, no Ministério da Saúde. Dr. Renato Kifuri, que é infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, participou dessa reunião e vai falar sobre o que pode com a gente agora. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo neste domingo. Obrigado por nos atender. Kenzo Matida e Paula Martini também participam dessa entrevista. E eu queria saber o que o senhor pode adiantar sobre essa mudança de protocolo, porque até então a orientação era que as pessoas esperassem pelo menos 2 semanas entre vacinas diferentes. Agora, então, isso deve ser suspenso e por quê? Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os assinantes da CNN. Sem dúvida, esse é um grande desafio. Quando as vacinas foram introduzidas de Covid, havia pouca experiência na aplicação simultânea com outras vacinas. Se poderia ou não haver interferência na resposta delas. E mais, uma grande preocupação era a vigilância dos efeitos colaterais. Se nós aplicarmos 2 vacinas no mesmo dia e tiver algum efeito colateral importante, algum evento adverso, para caracterizar se era de uma vacina ou de outra, era melhor que guardássemos um intervalo entre a aplicação de um produto e outro. O que a experiência tem nos mostrado, e os Estados Unidos foi o país pioneiro a rever essa questão do distanciamento entre diferentes vacinas, é que as vacinas são bastante seguras, não há por que temer, e quanto mais a gente adia alguma vacina, a gente corre o risco de atrasar a vacinação num cenário de baixas coberturas vacinais. Então, em função da campanha de vacinação que começa agora dia 1º de outubro, campanha de multivacinação, onde nós vamos convocar toda a população de adultos e crianças para recuperar o atraso vacinal, se nós tivermos esse intervalo ainda valendo, nós vamos atrapalhar muito, precisa voltar depois de 15 dias para receber outra vacina, e os dados mostram que não há interferência na resposta, ou então essa é uma decisão que espero que o Ministério publique em breve para que a gente possa realmente fazer essa campanha aplicando simultaneamente vacinas de Covid e todas as outras vacinas do calendário. Perfeito, doutora. Essa comunicação com a população, né, é muito importante. E até sobre isso, queria trazer aqui um outro ponto, agora falando especificamente da importância da gente se vacinar contra a Covid-19. Nesse período de pandemia, saiu uma publicação científica esse fim de semana que revelou que os vacinados têm menor chance de se infectar pelo coronavírus e que atualmente um número muito expressivo de casos estão entre os não vacinados. Queria que o senhor trouxesse para a gente, então, qual é esse percentual de casos entre vacinados, não vacinados e os detalhes desse estudo científico. Olha, boa tarde, Paula. Sempre é importante esses dados que vêm confirmar ou vêm reafirmar a importância e o benefício, o valor das vacinas, né? Os Estados Unidos, Israel e mesmo o Brasil já haviam publicado os dados de quando a gente olha para quem está sendo hospitalizado hoje, ou seja, quem está tendo forma grave da doença, mais de 95% deles são entre não vacinados. Ou seja, só está parando no hospital aqueles que realmente não têm o esquema vacinal completo. E aí é muito importante avançarmos na vacinação dos adultos, completar a 2ª dose, quando tivermos vacina disponível, vacinar os adolescentes acima de 12 anos. Quando as vacinas forem licenciadas para baixo de 12 anos, elas se demonstrarem seguras, também avançar na população pediátrica. Então, esses são dados importantíssimos que só reafirmam que a vacinação tem prevenido e muito as formas graves da doença. Raramente alguém com esquema vacinal completo vai desenvolver uma Covid grave. E aqueles que têm uma maior chance, aqueles que mesmo vacinados vão acabar sendo hospitalizados, em geral são idosos, são aqueles imunocomprometidos. Daí a importância da dose de reforço para os idosos e da 3ª dose para esses indivíduos com comprometimento imunológico para garantir ou para minimizar esse risco de falha vacinal. Então essas são ótimas notícias que vêm aí agregar mais informações aí para a gente. E outro dado importante, viu, Paula? Esses indivíduos que acabam se infectando transmitem muito menos. O risco do indivíduo vacinado transmitir doença é muito menor. Esse é um dado importante desses novos estudos também. Importante falar sobre isso, né, doutor Kifuri, que as pessoas vacinadas, a transmissibilidade delas acaba sendo menor de quem não se imunizou, doutor. Eu gostaria que o senhor falasse sobre um ponto que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na última sexta-feira,
que vai dar início, então, a esse processo de imunização para os profissionais de saúde, né, que já completaram o ciclo vacinal, tomaram primeira e segunda dose, concluíram esse ciclo vacinal há pelo menos 6 meses e precisam agora ter uma dose de reforço, preferencialmente com a vacina da Pfizer, como disse o ministro Marcelo Queiroga. O que a intercambiabilidade das vacinas tem mostrado, doutor Kfouri? A importância dessa intercambiabilidade. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Olha, é importantíssimo essa dose que a gente vem cada vez mais nos convencendo de que aqueles indivíduos que têm mais de 60, 70, 80 anos, especialmente quanto mais idade tem um indivíduo, com o passar do tempo, há uma perda dessa proteção. Acima de 6 meses, alguns estudos mostram acima de 8 meses, mas acima de 6 meses depois da segunda dose, já há um prejuízo na proteção conferida por essas vacinas. E olha, Kenzo, independente da vacina que o indivíduo tomou, esse é um efeito de classe para todas as vacinas, seja Pfizer, seja AstraZeneca, seja Janssen ou seja Coronavac. Passados 6 meses, indivíduos idosos têm um prejuízo da sua proteção conferida por elas lá no esquema primário. Então, a recomendação de revacinação é fundamental para manter esse grupo protegido. Olha um dado interessante, indivíduos idosos acima de 70, 80 anos, mesmo vacinados, continuam com risco maior de hospitalização e morte do que adultos jovens não vacinados. Só para você ter uma ideia de como o fator idade é realmente o maior fator de risco para desenvolver Covid grave. Então, é nessa população que devemos concentrar nossos esforços na prevenção e deixá-los da melhor maneira possível protegidos. E a vacina Pfizer, nesse grupo, tem se demonstrado a melhor vacina. É a mais imunogênica, ou seja, desperta uma resposta imune melhor, confere uma proteção melhor. Então, sem dúvida, o Ministério está correto ao recomendar preferencialmente a vacina Pfizer na dose de reforço. E para os profissionais da saúde, aí é uma questão de exposição, né, Kenzo? Quem trabalha na linha de frente está muito exposto. Mesmo que seja um jovem, o risco menor de adoecer de forma grave, a exposição frequente e o risco de transmissão, inclusive, para os seus pacientes, justifica a vacinação dessa população. Dr. Kfouri, nos últimos dias a gente viu também uma preocupação surgindo entre grupos de pessoas que tomaram a vacina Coronavac, daqueles lotes que foram interditados pela Anvisa por conta do invase ter sido feito em fábricas que não passaram por aquele certificado de boas práticas. E aí a Anvisa orientando para que todos ficassem atentos. Inclusive, eu conferi e tomei um desses lotes na primeira dose da vacina. É preciso que as pessoas fiquem preocupadas, porque eu, por exemplo, não tive reação nenhuma em nenhuma das 2 doses. Mas de que forma que essas pessoas devam se preocupar ou não com isso e qual que é a sua visão como especialista do assunto e que já possa ter acompanhado também outras situações envolvendo vacinas, inclusive, de outras doenças? Olha, Evandro, para te tranquilizar e tranquilizar todos que nos assistem, eu acredito que esse lote em breve deverá ser liberado. Claro que o rigor da liberação e o rigor da certificação da Anvisa exige que todas as etapas de fabricação, desde o primeiro desenvolvimento até o enfrascamento dessas vacinas, devam ser certificadas por laboratórios que passaram pela auditoria da Anvisa. Como houve uma mudança justamente na última etapa, que é só o enfrascamento, quer dizer, colocar a vacina dentro dos frasquinhos, foi feito em laboratório não certificado pela Anvisa, a Anvisa resolveu suspender. Então, eu acredito que em breve nós devemos ter uma visita da Anvisa a esse local, uma submissão de material para avaliação, para que a gente possa realmente utilizar essas 12 milhões de doses. 4 milhões delas já haviam sido aplicadas, uma delas em você, inclusive, Evandro. Então, eu acho que não há risco. A primeira palavra que eu gostaria de deixar é uma palavra tranquilizadora. Então, a vacina é a mesma, o produto é o mesmo, é uma questão de um rigor que precisa ser revista mesmo, mas eu acredito que em breve todos serão completados os esquemas e a vacina liberada. Então, só que a gente precisa de celeridade, né? A Anvisa precisa ou dizer que essa vacina realmente pode ser usada, ou se ela achar que não há condições de fazer essa certificação, que elas nos oriente. Se vai dar mais 2 doses para quem tomou essa vacina, se vai completar o esquema mesmo assim. Nós aguardamos ansiosos esse posicionamento definitivo da Anvisa para que a população, como você, não fique aí insegura.
mas a garantia de segurança eu deixo para todos vocês, a gente já vivenciou isso, então não há nenhuma preocupação em relação a danos, ao prejuízo que essa vacina possa ter causado em alguém. Que bom, doutor Kfouri. É um alívio, sem dúvida, para quem tomou, além do Evandro, outras pessoas que tomaram esse imunizante. Doutor Renato Kfouri, infectologista, conversou com a gente aqui na tarde desse domingo, esclareceu bastante pontos aí, vários pontos polêmicos sobre essa questão da vacinação. Doutor Renato, muitíssimo obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço, Kenzo, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, Evandro e Paulo, um ótimo domingo.